E eu convido você a darmos sequência então ao nosso sermão. Se for da vontade de Deus, a gente vai concluir hoje. Vamos orar. Obrigado pela tua palavra, por essa reunião em que nós concluímos, Senhor Deus, se for a tua vontade, a pregação sobre a família. No mês da família, que foi o mês de maio, e estendemos para esse domingo. Oramos que o teu Espírito venha falar conosco, que o Senhor venha trazer convicção, salvação e que decisões sejam tomadas para te agradar. E é no nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos, pedindo que o teu Espírito tenha liberdade. Cure os enfermos da nossa família, do nosso meio, da nossa igreja, dos nossos parentes e amigos. E dirija-nos em nome de Jesus. Amém. Falamos sobre os pilares da família, uma família que é alicerçada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, um alicerce que é indispensável. Não existe família estruturada, feliz, dentro dos planos de Deus, se não tem Jesus. Então, quando você quer ter uma família feliz, estruturada, a primeira coisa que você precisa ouvir, precisa fazer é ter Jesus na sua vida, na sua família. Existem muitas famílias aí fora que, inclusive, não são cristãs, que você pode falar, são famílias boas, né, estruturadas. Mas se não tem Jesus, não tem o principal. E Jesus é aquela base, olhando a ilustração aqui, do lar. E os pilares seriam aquelas colunas estruturais que seguram a casa. Hoje em dia tem casas que não usam pilares, né? Como você vê casas com pilares e põe tijolinho baiano, né? O irmão pode explicar melhor para nós sobre construção, irmão Sebastião. Mas usam as paredes estruturais, né, irmão? Paredes de bloco e colocam ali, usam. Então é como se fosse casa sem as quatro paredes. Cada parede ou cada pilar, cada coluna é fundamental, irmãos. E esses quatro são mencionados em Efésios capítulo 5. E nós já falamos que o primeiro pilar é o amor do marido. Em Efésios 5, versículo 25 até o versículo 30. O homem que assume a função criada por Deus de líder dentro da família, ele está cumprindo a vontade de Deus. E isso aqui, irmãos, ele não é um princípio judaico-cristão, como alguns alegam. E é muito bom isso aí, né? Se for, de fato, né, é reforçado pelos princípios judaicos cristãos, mas isso aí é um princípio divino, porque antes de existir a nação de Israel, Deus criou a família, criou o homem e a mulher. Lembre-se bem do que estou falando aqui. Ele não criou uma terceira alternativa. Criou o homem, criou a mulher. Um marido, uma esposa. Aí você vê que o casamento, ele é divino, ele é heterossexual, homem, mulher. Ele é monogâmico. Deus criou um Adão para uma Eva. Como ele disse que era para multiplicar, frutificar a terra, não seria mais matematicamente prático um homem e 10 mulheres? Ia ser rapidinho encher, né? Mas não foi o plano de Deus. Um homem, Adão, uma mulher, Eva. Então você vê que é monogâmico, né? E você vê que a fidelidade que deveria haver entre eles reflete algo muito maior do que eles. Reflete a unidade na diversidade. Então o homem, o marido, deve liderar com amor. E esse amor é modelado por Jesus. Jesus é o marido da igreja, amém, irmãos? E um dia nós vamos ter um casamento lá no céu. Eu vou ser noiva pela primeira vez. Todos nós somos a igreja, irmãos, a noiva de Cristo. E o nosso marido é Jesus. Nós estamos nos preparando para esse casamento. Aliás, nós já somos, né? Vamos efetivar e concretizar isso lá nas bodas do Cordeiro. Mas enquanto isso, estamos sendo preparados, moldados para sermos uma noiva sem mácula. É o que o texto diz aqui, que Jesus fez e está fazendo com a igreja. O marido deve fazer isso com sua esposa, deve pastoreá-la, protegê-la, deve guardá-la, prover para ela. E o marido que ama sacrificialmente como líder deve praticar esse amor. O marido deve fazer isso. O segundo pilar é a submissão da esposa. Hoje em dia é um palavrão essa submissão, né? Por que é um palavrão? Por causa do pecado. É difícil submeter no mundo caído. Assim como é difícil liderar no mundo caído.
Então, o homem, por causa do pecado, ele abusa da liderança e se torna um machista, muitas vezes, e abusa, ditador, tirano. É errado. Mas isso não desculpa, não justifica o lado oposto, o extremo de rebeldia contra a liderança masculina. Porque foi Deus que criou, não foi o homem que inventou, não foi uma religião que formou essa ideia, foi o próprio Deus. E a submissão, ela não é resultado do pecado, mas a dificuldade em submeter-se é. A mulher Eva foi criada para ser a ajudadora idônea do homem, antes do pecado existir. Mas aí, depois que o pecado entrou, ficou difícil fazer isso. E aí o homem também tem dificuldade em liderar por causa dos próprios problemas que ele tem como líder e também da resistência por parte da mulher, no caso, e dos filhos. Mas Deus ainda requer, e Ele ajuda esses pilares a existirem e se manterem. O amor do marido, a submissão da esposa. Se você pode ouvir o sermão pregado em detalhes, está lá já no canal, né, irmão? Do papel dos pilares da família. Desses 2 pontos. Hoje de manhã falamos sobre a educação dos filhos. E o texto bíblico diz... vou abrir aqui nas escrituras, os irmãos podem acompanhar também ali na tela, né? Efésios capítulo 6, no versículo 4. Vós pais não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então aqui explica como educar os filhos. Primeiramente como não fazê-lo e depois como fazê-lo. Não fazê-lo como? Provocando os filhos a ira. Nós falamos que a falta de discipulado e de disciplina é uma maneira de provocar os filhos a ira. Outro texto da palavra de Deus fala que os filhos vão ficar desanimados se nós não lidarmos com isso. Em Colossenses 3:21 diz: Vós pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam ânimo. Então, o desânimo, a mágoa, a ira pode crescer no coração da criança quando há falta de discipulado e falta de disciplina. Discipulado é o ensino, é o pai e a mãe criar o filho no caminho de Deus. Ou a falta de disciplina, que é correção, quando o filho desvia, os pais trazerem o filho de volta. Então isso pode causar ira, a ausência dessas coisas, mas também o exagero na disciplina pode causar ira. Muitos pais pensam que então é para disciplinar, então eu vou fazer legalmente, duramente, né? Sem lembrar de que a palavra de Deus nos ensina uma ordem, uma sequência, né? Não devemos errar nisso. Tem a maneira, a hora, o local apropriado de se fazer correção. Como corrigir alguém que não sabe o que é certo? Mas quando alguém sabe o que é certo e se desvia, aí sim, tudo faz sentido você trazer de volta para o que é certo. Então os pais devem se lembrar de primeiro ensinar, para depois trazer de volta quando o desvio há. Alguém lê em voz alta Provérbios capítulo 29, versículo 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Então a repreensão, a vara, que é um símbolo da disciplina, que é você trazer de volta quando há desvios, isso dá sabedoria à criança. A criança precisa disso. Até a psicologia moderna reconheceu que a falta de limites é prejudicial para as crianças. Olha que interessante. Antes você não pode falar não. Hoje em dia você precisa falar não. Interessante isso, né? Como vai mudando. E a palavra de Deus nunca muda, já desde o início falou como deve ser feito. Né, irmãos? Aquele que criou o homem, que conhece o coração e a mente e as tendências do homem, já falou desde o início. É preciso haver repreensão para que a criança cresça na sabedoria. Mas a criança que entrega a si mesma, ela envergonha sua mãe e o pai, logicamente, né, irmãos? Então, logicamente, o pai e a mãe, ele quer muito mais do que não se sentir envergonhado, ele quer o bem do filho, não é verdade? Então, Deus já deixou ali para a gente, né, essa receita, corrija se há desvio. O exagero da disciplina também pode trazer ira. Provérbios 19:18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo
se exalte até o matar. Então é possível, bem provável, que um pai que não está bem com Deus, um pai que está irado na hora da exaltação, exagera na disciplina. Talvez sendo muito exigente com regras que são absurdas, ou sendo fisicamente exagerado, né? Então tudo isso é possível, é passível de acontecer. Então é preciso que o pai e a mãe, com os joelhos dobrados, busquem a Deus em como discipular e disciplinar seu filho. Como provocar filhos a ira, ao desânimo. Nós falamos de manhã, uma autoridade desregrada, né? Regras exageradas, autoridade inconstante. Você põe uma regra hoje, amanhã já não existem as regras mais. Então o filho não sabe o que está acontecendo hoje em dia, o que está funcionando, né? Qual que é a regra de hoje. Ou autoridade irada, o pai e a mãe, é como pisar em casca de ovo, você não sabe a hora que vai explodir. Então o filho obedece, mas com motivação errada, porque ele não quer, né? Ele não sabe. A emoção paterna ou materna é um vulcão, você nunca sabe o que vai acontecer, quando vai explodir, né? Então isso causa muito descontrole emocional, causa muito problema, feridas emocionais. Autoridade negligente, o pai e a mãe querem ser amiguinho do filho, querem ser amigos do filho. Então deixa o filho decidir o que quer, os filhos mandam nos pais, porque eu não quero ofender, eu quero ter amizade do filho. Só que esquece que o filho que não tem autoridade paterna e materna, que Deus deixou, tem consequências para a vida toda. Aí sim tem insegurança, aí sim vai causar feridas na alma. Deus sabe o que faz quando Ele ensina, irmãos, quando Ele dá ordens para nós. Então nós precisamos, não tem saída, precisamos buscar Deus e fazer do jeito de Deus. Então falamos como não provocar a ira, mas como criar os filhos então, de acordo com a palavra de Deus. Criar os filhos vai além do que encher a barriguinha dele, do que ir no mercado e trazer uma compra com coisas que os seus filhos gostam. Criar os filhos, irmãos, é conduzi-los à maturidade, como o versículo inicial falou. Conduzir no caminho do Senhor. É você, pai e mãe, segurar a mão do seu filho e falar: filho, é esse caminho que nós vamos trilhar. Alguém fala: mas pastor, meu pai não é cristão, ou como é que faz se isso acontece? Irmãos, Deus não erra, Deus não se engana. Esse é o ideal, e Deus está pronto para trabalhar nos corações da família. Mas enquanto isso não acontece, Ele vai caminhar com você. Ele vai trazer, inclusive, figuras masculinas dentro da sua vida, ou figuras femininas dentro da sua vida, para ajudá-lo nisso. Pode ser um tio, pode ser um avô, pode ser um irmão da igreja. Quantos lares nós vemos assim, irmãos? Irmãos, não existe família perfeita. Todas aqui têm problemas, todas. Mas nós temos um Deus que está disposto a nos ajudar, a nos reerguer de onde estamos. Com todos os traumas que existem no passado, Deus é maior. E se ancoramos em Deus, buscamos a Deus, Ele nos ajuda para que abençoemos a nossa geração hoje e amanhã. Então a instrução, irmãos, é criar os filhos, é criar a maturidade, investir tempo, esforço, recurso com amor. Por isso que nós falamos: pais, invista pelo menos 30 minutos na semana com seu filho. Pega a lição da escola bíblica e senta com ele ou com ela. Alguns pais podem falar: mas pastor, é tão difícil. Eu sei que é difícil, eu sei como é que é difícil. Você tem que se disciplinar, você tem que se programar. Quem daqui gosta de fazer regime, começar a fazer regime? Ninguém. Começo do ano está cheio de gente nas academias, né? Nutricionista, começar uma receita, mas chega no fevereiro, já cadê? Começar as coisas é muito fácil, né? Precisa daquele ânimo. Difícil é continuar. Então, irmãos, fazer devocional, pegar a lição da escola bíblica e você acompanhar a sua criança, isso vai ter repercussões eternas para a vida dela. Você pensa que não, mas vai. Então, hábitos familiares. Pega lá o versículo, pega o devocional do boletim e fala: nós vamos ler como família agora. Aí entra o marido na história. Nós vamos, querendo ou não, nós vamos. Brincando, né? Senta, para tudo que está, congela. Vamos ler aqui, 5, 10 minutos. Tá, vamos ler. Quem vai ler hoje? O pai vai ler, vamos ler. Ou a mãe vai ler? Tá, o filho que vai ler. E vai lá, irmão, 5, 10 minutos. Não dói, não arranca o braço fazer isso. Mas é difícil começar. Tem famílias aqui que começaram a ler devocional. Foi o Magno, né? Magno, a Michele e a Júlia. Começaram a ler, que livro vocês começaram a ler? João, né?
que mais vocês já leram até hoje? A gente está em Filipenses agora. E o que vocês leram? João? A gente foi para Marcos, Lucas. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Todo dia a gente lê E só. Só isso, quer dizer. Né? Não precisa de ilustrações maiores do que essa, irmãos. A palavra de Deus prejudicou vocês ou ajudou vocês? Transformação. Deus revela nossas fraquezas, nossos pecados, mostra a solução. E se você se contentar só com um domingo aqui, com o pastor pregando, amém. Amém. Mas não é suficiente. Não se contenta. Estuda em casa, leia a Bíblia. Nós simplesmente queremos causar uma sede, uma fome para que você faça isso como família. Então, irmãos, como educar? Criar os filhos na maturidade, na doutrina, ou seja, é a palavra de Deus, irmãos. Eu não sou contra você pegar livros devocionais e você estudar devocionais, mas não substitua a palavra de Deus pelos devocionais, pelos pensamentos dos pastores ou editores. Eles só são bons quando eles são fiéis à palavra de Deus. Então vai direto à raiz, irmãos. Vai lá na palavra de Deus. Você tem acesso. Leia a palavra de Deus. E aí depois você pode ler um devocional que alguém pensou a respeito. Mas vai lá. A palavra de Deus é viva, irmãos. Deus fala de forma tremenda. Na doutrina, na admoestação, que é a confrontação. Irmãos, quantas vezes as pessoas estão lendo a Bíblia e Deus vai convencendo ela de coisas que estão erradas. Fala, puxa vida, eu estou errando aqui. Deus está falando comigo. É um vício, é um pecado, é uma negligência e eu preciso acertar isso com Deus. Quantas vezes Deus faz isso? Então é na palavra de Deus. Os pais devem criar os filhos, a família é na palavra. E aqui fala na doutrina e admoestação do Senhor, por meio de Deus, que é a fonte do ensino. Então, é a palavra de Deus, não é o que o pastor falou, não é o que fulano, ciclano falou, não é o que o especialista, o conselheiro, o psicólogo, seja lá quem for, irmãos, é o que Deus falou. Deus, ele inspirou a palavra dele, a palavra é sempre relevante, é sempre eficaz. A instrução formativa deve anteceder a disciplina corretiva. Então, irmãos, os pais que chegam lá corrigindo tudo, sem explicar o que é certo antes, está errado. Está errado. Então, tem que investir no ensino, investir no ensino. E quando você ensina o que é certo, muito mais fácil corrigir o que é errado. Muito mais fácil. A instrução e a correção devem acontecer de forma equilibrada, nunca desfalcando. Tem uns que exageram muito no ensino, esquece de disciplinar quando está errado, ou fica só corrigindo, esquece de ensinar, dar instruções claras. Pais, a melhor forma de você criar o seu filho é você mesmo ter Jesus como seu Salvador. Você já tem certeza da sua salvação? Se você tem certeza, você está pronto para ajudar a sua esposa, ajudar seus filhos. Se você não tem, agora faça isso. Lembra do carcereiro? Ele creu em Jesus, em Atos capítulo 16, e ele perguntou, o que eu faço para ser salvo? E Paulo falou, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Alguns erradamente interpretam esse texto e falam, se o marido aceitar Jesus, a família toda aceitou, vai para o céu. Não. Os próximos versículos falam que eles ouviram, creram e foram batizados, assim como o pai. Mas começou com o pai. Interessante, né? É muito mais fácil um lar em que o homem, cabeça, começa tomando a decisão. Existe uma influência divina quando isso acontece. Não é impossível acontecer com um filho sendo salvo primeiro ou com a mãe, acontece muito, mas é muito importante que o homem tome a decisão primeiro. Facilita tudo na verdade, como o caso desse carcereiro. Você, pai, tenha uma vida pessoal com Deus, ore, leia a Bíblia, participe na igreja, seja fiel, dê o exemplo indo para os cultos, priorize os cultos da igreja. Os cultos não salvam as pessoas, nós sabemos disso, né, irmãos? Mas o culto a gente vem adorar aquele que nos salvou. Você acha que nós temos motivos de adorarmos a Cristo em comunidade? A pandemia trouxe hábitos muito ruins para nós.
Hábitos que já existiam, mas meio que concretizou. Ah, mas eu posso adorar Deus em casa. Poder pode. Mas será que é isso que Jesus morreu, para que adorássemos a Deus em casa? Ou para que ficássemos em família, reunidos, pessoas diferentes, mas unidos por Jesus, juntos? A igreja primitiva fazia isso. Mas, logicamente, existem exceções, enfermidade, emergências, mas são exceções e não regras. Então, vamos, maridos, dar o exemplo, vamos incentivar nossos filhos. A gente paga aulas para os filhos, a gente paga consulta, a gente procura fazer isso que é o melhor para os filhos, mas chega na hora de ir para a igreja, às vezes a gente dá uma amolecida. Se é importante, vamos dar o exemplo, vamos cobrar, vamos incentivar, buscar aprender e praticar. Então, isso, maneiras disso. Agora, a obediência aos pais, esse seria o outro e último pilar que o texto da palavra de Deus nos fala. Eu pedi para outros irmãos lerem versículos, que não leram, Por favor, quem que ficou de ler? Foi o irmão Luiz? Isso. Por favor, irmão Luiz. Vós, pais, não imiteis a vossos filhos, para que não perca o ano. Muito bem. Irmã Sandra? 2,15. A escutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Amém. Os próximos é Assis e Berenice, é isso? Por favor. Salmos, Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 13:24. O que não faz uso da vara odeia o seu filho, mas o que o ama, desde cedo castiga. Muito bem. Então devemos ter o nosso entendimento, a nossa convicção familiar convertidos a Cristo também. A gente ouve muito que o mundo sem Cristo fala a respeito de criação da família. E olha onde que está. O mundo sem Cristo tentar educar a nossa família, onde que as famílias vão? Olha onde as famílias vão. Eu creio que esse mês que é comemorado o mês do orgulho, o quê? Do orgulho gay, E deve ser um dia de celebrar a família divina todos os dias. Deus tem a solução para a família, irmãos, o mundo não tem. O mundo precisa de Cristo, para que as famílias sejam restauradas, famílias sejam resgatadas, famílias estejam dentro do plano dele. Deus tem a solução, Deus tem um antídoto para a família. Família perfeita aqui não existe, existe família perdoada. E devemos seguir as diretrizes de Deus para a família. Então, irmãos, quantas famílias aí precisam se render ao Senhor Jesus Cristo? Ou pessoas que têm uma visão deturpada de família, entender o que é família de acordo com o Criador da família e seguir isso. Agora, a última parte, o último pilar, a obediência aos pais. E isso está falando dos filhos. Efésios capítulo 6, versículo 1 até o versículo 3. Podemos ler em conjunto, ler todos juntos? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. A palavra de Deus nos diz que os filhos devem obedecer. A desobediência, irmãos, aos pais é a característica dos últimos dias na nossa sociedade. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 2, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Precisa explicar que a gente está nos últimos dias? Então Deus está indo de contramão ao ritmo e à cultura desse mundo moderno, em que a desobediência é exaltada, a irreverência é quase que endeusada.
E Deus nos ensina a obediência. Pode estar o mundo a favor do errado, mas Deus ainda quer o certo. E Ele vai te ajudar a fazer o que é certo. Eu com Deus estou em melhores mãos do que sem Deus. Do que o apoio e o aplauso do mundo sem Deus. Um mundo que vira as costas para Deus. Então nós vemos hoje em dia as consequências horríveis nas famílias em que há desobediência. Os filhos peitam os pais e as mães, os filhos quase que tratam os pais e as mães como se fossem inferiores, com desrespeito, com desobediência. E a ordem é: sede obedientes, vós filhos, sede obedientes, vossos pais no Senhor. Alguns interpretam esse texto errado, falando: não, se meu pai estiver no Senhor, eu vou obedecer. Se minha mãe for cristã, eu vou obedecer. Mas eles não são convertidos, então eu tenho o direito a não obedecer. Irmãos, não é isso. O texto não está falando isso. O texto está falando que nós devemos obedecer os nossos pais, crentes ou descrentes, no Senhor, na dependência do Senhor, perante o Senhor. Né? Devemos fazer isso de forma a agradar ao Senhor, porque Deus falou, nós vamos fazer. A única exceção para isso é se o pai e a mãe nos dão regras que nos levam ao pecado, que nos dão ordens que desobedecem à própria palavra de Deus. Aí nós temos a exceção, temos a permissão de Deus para falarmos não. E um texto que nos ensina é Atos 5:29. Leia para nós. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A nossa obediência a qualquer autoridade, a começar do pai e da mãe, e aí vem governo civil e tudo mais, ela é secundária, ela é primária a Deus. Nós obedecemos o pai e a mãe porque Deus nos ensina a fazer assim. Mas na hora que a obediência ao pai e à mãe é desobediência ao Pai Celeste, desobediência a Deus, nós então devemos priorizar a obediência ao Pai. Aqui Pedro recebeu a ordem para não pregar o Evangelho, mas Jesus deu a ordem para pregar. E aí? Com quem que eles vão? Para quem eles vão prestar obediência? Para o governo civil humano que fala, desobedece a Deus, ou a Jesus que falou, faça isso? E ele falou, Pedro falou, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Em tudo ele era obediente, mas menos aqui, porque isso vai de encontro, vai contra a palavra. Lucas 2:51. Desceu com ele e foi para Nazaré, que era de sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Jesus Cristo mostrou para nós a obediência de um filho para com os pais. Ele sempre obedeceu os pais. E ele chegou no tempo que ele manteve toda essa obediência e o respeito aos pais. E aqui nesse momento, nessa ocasião, foi quando Jesus Cristo demonstrou a obediência e a submissão ao seu pai e sua mãe. Eu creio que nesse contexto é quando ele saiu, ficou no templo, né? Falando da lei para os doutores da lei, e os pais ficaram preocupados, cadê Jesus? Cadê Jesus? A hora que encontraram Jesus, foram ali repreendê-lo porque ele estava ali, e ele falou, eu estava fazendo o serviço do meu pai, né? E ele seguiu e foi obediente aos pais. Olha que exemplo, irmãos. Jesus foi sujeito ao pai e à mãe terrestre, que foram criados por ele. Olha que interessante isso. Jesus, o autor da vida, foi obediente aos pais, o padrasto, na verdade, José, e a mãe biológica, Maria. Ele foi sujeito a eles que são criaturas dele. Isso nos mostra, irmãos, a ordem divina de ser obediente permanece. E Hebreus 5:8. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que se ofendem. Jesus é 100% Deus. Como Deus, ele não tem que aprender nada, mas como homem, ele aprendeu. Interessante aqui, né, irmãos? Jesus, ele aprendeu, ele cresceu, ele desenvolveu, ele cresceu em sabedoria, em estatura. Ele ficou mais maduro ao longo dos anos na parte humana, mas ele sempre foi Deus. E aqui Jesus crescendo, ele foi obediente, ele aprendeu obediência por aquilo que ele padeceu. Então imagina, dentro do coração do ser humano que tem ali ele, e ali tem as regras, que são obstáculos para serem ultrapassados, e Jesus viu aquilo e ultrapassou com obediência.
E aqui a palavra de Deus diz: sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo, isto é agradável a Deus. A obediência, irmãos, para ser obediência, ela tem que ser feita de algumas maneiras. Ela tem que ser uma obediência interna, obediência de coração. Nós falamos disso nas mensagens, eu creio que foi do ano passado, do ano retrasado. Está lá no arquivo também, se os irmãos procurarem no YouTube. Mas a obediência tem que ser de coração. Não adianta nada o filho obedecer de boca para fora. Deus quer um coração obediente. E o pai e a mãe, eles têm a ordem de Deus para você investigar o coração da sua criança, do seu filho, e ensinar isso para ela. Filho, você está fazendo por quê? Porque é certo fazer, né? Porque Deus falou para o pai e a mãe ensinar você deve seguir isso, você deve obedecer. Porque é possível crianças crescerem falsas, com obediência falsa, sendo hipócritas. Pais querem extirpar isso do coração da criança também. Mateus 15, 7, eu dei esse texto para Raquel, né? Por favor, 7 e 8. Hipócritas, bem que eu tenho saídas a nosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muito bem. Nós não queremos filhos que sejam assim, repreensíveis, com hipocrisia, de que diz: vou fazer, mas lá no coraçãozinho ela está rebelde. Ela está falando: não, quem manda sou eu. Vou fazer só para me livrar da disciplina, só para eu não perder meu benefício. Então, irmãos, tem que ser interno. Eu vou fazer porque é certo. É difícil, mas é certo. Então, pai, mãe, com a ajuda de Deus, vamos trabalhar isso. Porque se você ensina a sua criança assim, você vai ser uma criança assim diante de Deus. Um filho, um cristão que vai obedecer de coração a Deus. Não porque é fácil, mas porque é certo. A obediência tem que ser, além de interna, tem que ser imediata, irmãos. Na primeira vez que o pai e a mãe falam, sem ficar repetindo ou ameaçando. Tem pais e mães, quantas vezes eu já fiz isso? O seu filho te obedece na 25ª vez que você fala para ele. Depois de ameaças, de amputar o braço, de tudo que você vai fazer, você fala, e o filho finalmente faz. Com aquela atitude, né? O certo é, o pai e a mãe dão uma ordem clara, simples, o pai e a mãe vê se o filho entendeu, usa o português bem simples, no nível dela, claro, olha nos olhos, você entendeu? Entendeu? E essa regra basta. O filho desobedeceu, ou não fez imediatamente, é desobediência. Não é obediência, é desobediência. Porque isso, não obedecer imediatamente, irmãos, tem um preço muito caro na nossa vida, irmãos. E começa desde criança. A primeira vez que você dá ordem, as instruções dadas em tom normal de voz, sem grito. Tem vezes que o filho obedece depois que você esperneou, gritou, né? Não, conversa normalmente, claramente. A obediência tem que ser imediata. Eu já dei a ilustração aqui do filho assistindo televisão e a mãe fala: filho, desliga a televisão, vem almoçar. Aí o filho desliga e vai almoçar, só que ele vai com aquela atitude, né, pisando duro, né, no chão. Ele não está indo de coração. Então não é obediência interna. Então o pai ensina: filho, quando o pai e a mãe dão uma ordem, você vem com atitude normal. Não vem pisando duro, não. Tem que ser interno. Tem que ser imediato. O filho fala: tá bom, mãe, tá bom. Mas depois de 20 minutos. Isso não é obediência. Você falou, desliga na hora e vai na hora. Coisas simples e básicas. E por último, uma obediência inteira. A mãe fala: filho, desliga a televisão e vem aqui almoçar. Aí ele vai almoçar, mas não desliga a televisão. Isso é obediência? Não, não é inteira. Ela é parcial. A ordem foi: desliga e vem. Então, por que, pastor, essas coisinhas são tão chatas, são legais? Não são, irmãos, são coisas claras, simples, mas que trabalham o coração da criança, que obediência é obediência interna, inteira e... qual que é o outro aqui? Imediata. Se nós ensinamos nossos filhos, nós fazemos assim também com Deus. Quando Ele nos fala, nós falamos: sim, Senhor, eu vou agora. E eu vou fazer do jeito que o Senhor está falando. Isso traz alegria, traz honra, e é para o bem do filho. É para o bem do filho. Eu já vi uma ilustração a respeito de um filho que não obedece imediatamente.
de um filho que estava na porta da igreja e os pais falavam: filho, estava lá numa rua como essa, só que sem um portão, imagina, né? Filho, vem para cá agora. Aí o filho ouviu, entendeu, mas ele não obedeceu. Ele falou: filho, o pai falou de novo: vem para cá agora. Aí, de repente, um caminhão, um ônibus passou bem rápido na porta da igreja, veio com toda a velocidade e de repente o filho foi chocado pelos abraços do pai, porque ele obedeceu na hora. Se ele fosse negligente de novo, o que ia chocá-lo seria o carro, o veículo que estava ali. Está vendo como ser imediato salva a vida, inclusive, da criança? É sério, irmãos. Obediência imediata é para preservar a vida da criança. A obediência, então, feita dessa forma, honra a Deus. E também a ordem não é só de obediência. Versículo 2: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa. Por causa do nosso tempo, a gente não vai ficar lendo as outras referências, mas os irmãos podem ler, acompanhar comigo. E a ideia de honra aqui, irmãos, é de algo que deve continuar além da obediência. Alguns falam: mas meus filhos já casaram, saíram de casa, eles têm que me obedecer ainda? De acordo com a palavra de Deus, irmãos, a obediência ela vai até quando o filho é dependente dos pais, vive na mesma casa, vive no mesmo teto. E não importa a idade que foi, está embaixo do mesmo lar, está debaixo da autoridade paterna e materna, deve obediência aos pais. As regras da família tem que cumprir. Mas o meu jeito é esse. Não importa o seu jeito. Quando você casar, você vai deixar pai e mãe, se unirá à sua mulher, é uma família diferente. Aí as regras vão ser dali, de um outro lado. Mas enquanto isso, você está ali obedecendo. Mas e quando casa, para de obedecer? Biblicamente, tecnicamente, sim. Mas você nunca vai parar de honrar. A honra é para a vida toda, irmãos. A honra, ela vem antes, durante e depois da vida de casado. A honra é algo permanente. E a honra é uma bênção para a vida do pai, uma bênção para a vida do filho. A honra preserva a vida da família. Os filhos que eram desobedientes e desonravam os pais, eles eram puníveis severamente, irmãos, no Velho Testamento. Se os irmãos leem Êxodo 21:15, o que ferir o seu pai e a sua mãe certamente será morto. Os filhos na cultura judaica eram apedrejados quando eles amaldiçoavam o pai. Versículo 17: quem amaldiçoar a seu pai e a sua mãe certamente será morto. Eles eram corrigidos novamente, mas se eles fossem obstinados e rebeldes, eles eram levados diante da sociedade, eram apedrejados, irmãos. Alguém pode falar: puxa, que difícil, que duro. Mas será que a nossa sociedade não ficou muito frouxa? Eu não estou dizendo aqui, irmãos, e nem a palavra de Deus no Novo Testamento está falando que deve ser feito assim. Mas quando a gente fala da ordem dos pais ensinar, de a palavra educar os filhos, isso é graça, na verdade, irmãos, para que os filhos não passem por isso, não sejam prejudicados nisso. Quando o texto diz para que vá bem, vivas muito tempo sobre a terra, também quer dizer isso, porque o filho obediente é preservado de tudo isso aqui. O filho obediente vive mais, é para o benefício dele. A maneira de honrar, o que é? Envolve obediência. Como que eu honro meu pai e minha mãe hoje em dia? Sou solteiro ou sou casado? Ainda é através da obediência. Você honra seu pai e sua mãe com respeito, tratando eles e falando com eles e falando sobre eles com respeito. Você já viu aquela ideia, a cultura de que você chega no seu pai e trata ele como se fosse um coleguinha da escola? E aí, cara? E aí, velho? E aí, meu? Alguns acham: isso é legal, eu tenho uma amizade com meu pai, com meu velho, né? Então, o cristão ele vai aprendendo que essas palavras não representam respeito. E o filho deve entender que o respeito inclui a maneira com que nós lidamos, nós tratamos, nós falamos com eles, com os nossos pais. Os filhos honram os pais com dignidade, tratando os pais com honra. Todos os pais aqui e mães não são perfeitos, têm problemas, têm defeitos na vida. Talvez no passado, mas isso não dá direito aos filhos de trazer isso à tona, de colocar em cartaz e falar tudo isso, a não ser que haja uma permissão
para mostrar um trabalho de Deus na vida da pessoa que ele era e não é mais assim. Então a dignidade então deve ser protegida. Os filhos pedirem conselhos para os pais. Hoje em dia vivemos numa geração em que os filhos sabem mais que os pais. Pode saber mais no sentido eletrônico, né, digital. Os pais dão um celular para os filhos consertarem hoje em dia, né? Você põe na mão de uma criança, ela consegue lá configurar, arrumar tudo, né? Os pais eles têm mais dificuldade com isso, mas os filhos não sabem tudo. Tem coisas que os anos de experiência deram e dão para os pais aquilo que os filhos nunca vão ter enquanto eles não chegarem naquele ponto. A maturidade, os conselhos, os erros que os pais aprenderam, até mesmo errando, né, na prática. Então os filhos falam: pai, o que o senhor faria? Mãe, o que o senhor faria nessa situação? O senhor apoia ou aprova esse tipo de coisa? Pedir conselhos, ser ingrato, você falar muito obrigado para o seu pai e sua mãe. Quantas vezes, quantas noites, quanto dinheiro, irmãos, os pais investiram na gente. E às vezes investe até hoje. Dinheiro assim, suado, irmãos. Às vezes nossos pais vieram de um contexto difícil, sem muita educação formal, mas eles deram sangue, irmãos. Problemas na coluna, cirurgias e coisas assim, porque eles se desdobraram para dar o melhor para você. E temos dificuldade em falar muito obrigado, pai. Em dar um abraço, um pai na mãe. Então faça isso hoje. Se seu pai e sua mãe estão aqui, liga para ele, liga para ela: mãe, te amo, pai, te amo. Honra. Retribuição. Os pais sacrificaram tanto por nós, devemos lembrar que um dia é nossa vez da gente fazer alguma coisa para eles. Alguém leia 1 Timóteo 5,4. 1 Timóteo 5,4. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável. É um ciclo que Deus criou. Os pais cuidam da gente e quando eles precisam, a gente não está ausente da vida deles. A gente está presente, a gente está disponível, a gente quer fazer alguma coisa. E não porque é obrigação, mas a gente tem uma gratidão no coração. Aqui está falando de casos em que, né, se a mãe tem filhos, tem familiares, essa é a prioridade dos familiares fazer isso. Num caso em que não há filhos, a igreja local, os irmãos, a família da fé pode fazer, mas não é inverter essa ordem. Deixa para a igreja. Mas cadê o filho? Cadê a filha? Tem que aprender. Então a igreja tem que ensinar os filhos a fazer o papel deles. Tem que relembrar os filhos. Então, a palavra nos dá essa instrução. E o versículo 8, né, desse primeiro texto, desse mesmo texto, 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Aqui estamos nós querendo crescer à semelhança de Cristo, mas estamos negando esse papel, essa função dentro da família, nós estamos negando a fé. Então, às vezes, Deus quer nos fazer semelhantes a Cristo nesse ponto. Porque Jesus, na hora da cruz, ele podia pensar em qualquer outra coisa. Interessante isso. Antes dele dizer, está consumado, sabe o que Jesus fez? Ele olhou para a mãe dele, olhou para o discípulo amado e falou: eis aí tua mãe. E falou para Maria: eis aí teu filho. Ele se prestou conta de que ele não podia, humanamente falando, fazer nada ali. Ele estava pronto para morrer. Mas as últimas coisas que ele fez é ter certeza de que eu estou honrando minha mãe. Será que nós fazemos isso? Se você quer ser semelhante a Cristo, é também semelhante a Cristo nessa área. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a termos um amor de marido, uma submissão de esposa, uma educação aos nossos filhos e uma obediência aos pais. Deus quer nos ajudar e só em Cristo nós podemos fazer assim. Amém, irmãos? Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça, a Tua palavra que nunca é irrelevante, mas é tão atual, Senhor Deus. Obrigado porque estamos aqui devido à Tua graça. Ajuda-nos, Senhor Deus, a praticarmos o perdão que recebemos de Jesus.
praticarmos com os outros ao nosso redor, seja com nossa esposa, seja com as esposas para com o marido, seja dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, para com os avós, parentes. Ajuda-nos, Senhor Deus, ao invés de cobrarmos o que o outro deve fazer, a nós, com a Tua graça e ajuda, a fazermos a nossa parte, sermos semelhantes a Cristo. Há tantas famílias aqui, Pai, que às vezes estão numa situação em que falam: puxa vida, Senhor Deus, tem tanta coisa para consertar. Mas a começar em mim, a começar em você, façamos a nossa parte na graça e dependência de Jesus. Em nome de Jesus, oramos. Amém, Senhor.